Qual a importância do vínculo familiar na primeira infância? Com que idade um adolescente pode começar a trabalhar? Hoje vamos falar dos direitos da criança e do adolescente. GovCast RJ. Está começando mais um GovCast RJ. E aí, Suelen, tudo bem? E aí, André, tudo bem? E para começar, a gente está com uma subsecretaria nova, que é da Criança e Adolescente, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Para falar com a gente está com o subsecretário Arthur Souza. Tudo bem, Arthur? Suelen, obrigado pelo convite. André, muito obrigado. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Muito obrigado. Agora, Arthur, conta um pouquinho pra gente desse trabalho. Por que a subsecretaria foi criada e como é que é o trabalho que vocês já estão desenvolvendo assim nesse pouco tempo? O Estado do Rio de Janeiro, ele tem a criança e o adolescente como prioridade absoluta. E por essa razão, objetivando aprimorar ainda mais esse princípio que é inerente à criança e adolescente, um princípio importantíssimo do que toca aos interesses da criança e adolescente, o Estado do Rio de Janeiro, ele criou essa subsecretaria para aprimorar ainda mais os serviços e ações no tocante ao tema da criança e adolescente. Importante observar que é uma subsecretaria absolutamente nova, um tema inédito no nível de Estado do Rio de Janeiro, ou seja, tudo que nós estamos fazendo, as linhas de ação, plano de trabalho, tudo nós estamos partindo do zero. Então está sendo feito um grande diagnóstico. Obviamente, esse diagnóstico não é algo absolutamente complexo, porque os temas da criança e adolescente, essas vicissitudes, as dificuldades, já saltam aos olhos. Nós temos várias ações civis públicas, nós temos noticiários do dia a dia, nós, enfim, não precisamos fazer um estudo hercúleo para observarmos onde nós temos essas mazelas no tema da criança e adolescente. Dado ao período muito curto que nós temos, essas linhas de ação ainda estão sendo montadas, estabelecidas. Quero enfatizar, abrir uma pequena aba aqui. Eu também estou na presidência do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, o SEDCA, e de maneira histórica, nós conseguimos incluir no orçamento o valor de 4 milhões para destinar para três eixos obrigatórios, que são a primeira infância, o sistema protetivo e o sistema socioeducativo. Então, 4 milhões serão destinados para esses temas, essas linhas de atuação, esses eixos. Isso é histórico, dentro de 34 anos isso no Estado do Rio de Janeiro não aconteceu. Esse importante marco se deve à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, principalmente a sensibilidade e a força da secretária Rosângela Gomes, que não ouvidou, não pensou duas vezes em dar o devido local, o devido lugar no ordenamento jurídico, na sociedade, dos conselhos de direitos. Portanto, a Subsecretaria da Criança e Adolescente previu também como uma ação necessária, a atuação próxima aos conselhos municipais da criança e adolescente. E quais as prioridades da subsecretaria hoje? Vamos lá. Nós criamos 5 coordenações. Obviamente, essas coordenações elas refletem os eixos que nós escolhemos para atuação. Como devolução obrigatória prevista em lei, prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, no ECA, e na lei do SINASE. A lei do SINASE é a lei que trata do sistema socioeducativo. Nós prevemos a coordenação de políticas para a primeira infância, a coordenação de políticas de acolhimento institucional e a coordenação de políticas para a socioeducação. Essas coordenações são de devolução obrigatória, porque estão previstas em lei, como disse, no Estatuto da Criança e Adolescente e na lei do SINASE. Criamos também a coordenação de proteção e promoção dos direitos da criança e adolescente. Essa secretaria, essa coordenação, melhor dizendo, ela tem a finalidade de atender demais temas distintos daquele da primeira infância, da socioeducação e do acolhimento institucional. E uma coordenação de ações e serviços públicos para a criança e adolescente. Essa coordenação, ela justamente vai fazer uma releitura nas políticas públicas existentes já no Estado, que são bastante efetivas, e trazer um viés para a criança e adolescente. O importante observar, muitas pessoas acabam me perguntando por que não foi criada, não foi instituída uma coordenação de políticas, por exemplo, ações transversais. Porque o tema da criança e adolescente é um tema transversal a todos os outros. Por exemplo, se a gente fala de segurança pública, se a gente fala de saúde, se a gente fala de educação, nós estamos falando também do tema da criança e adolescente. Tudo, o tema da criança e adolescente perpassa todos esses assuntos.
E por que não foi sugerida uma coordenação? Porque a subsecretaria em si, em sua essência, ela é transversal. Então a atribuição de uma subsecretaria é coordenar, é analisar todas as políticas públicas já existentes em nível de Estado e a partir daí identificar o que a gente está falando de criança e adolescente, né, identificar esses produtos, as ações, né, indicadores e começar a fazer essas análises. Né, ver onde são os gargalos, onde tem essas dificuldades, onde os serviços podem ser melhor aprimorados para atender, né, o beneficiário final, né, que é a criança, adolescente, a família, a sociedade, né, aqui nós estamos falando como Estado. E é justamente essa releitura que vai propiciar um trabalho mais assertivo e priorizar, como a gente falou no início aqui, o princípio da prioridade absoluta. Maravilha. O senhor falou sobre a coordenação dos direitos, né, dessas crianças e adolescentes. Quais são esses principais direitos que a Secretaria ela busca promover? Então, dentro desse viés, né, de tudo que nós falamos aqui, mas principalmente nesses eixos obrigatórios. Primeira infância, a questão do acolhimento institucional e do sistema socioeducativo, tudo que é de gama de direitos, nós estamos inseridos nesses temas. Porque eu posso falar aqui de direito à cultura, direito à educação, direito à saúde, mas eu prefiro, né, falar direito à prioridade absoluta, né, o direito ao melhor interesse da criança e adolescente. Porque dessa forma a gente acaba abarcando todo aquele rol de política que o Estado já previu para a criança e adolescente e dessa forma a gente coloca a criança e adolescente no patamar de prioridade absoluta e do melhor interesse. Então, dentro de um grupo de indivíduos, dentro de um grupo de interesses, qual vai ser o melhor interesse, o melhor direito que vai atender aquela criança, aquela adolescente, no caso em voga, ou no caso em questão, olhando de forma macro, né, que é o dever do Estado. E eu gostaria de enfatizar o seguinte, trazer para uma realidade. O que são políticas públicas? Políticas públicas, né, é uma resposta que o Estado dá para uma necessidade da sociedade. É isso. O Estado ele tem que criar, né, mecanismos para atender as mazelas da sociedade. É isso. E como que é criada uma política pública? O Poder Executivo ele vai prever essas ações, vai criar essas ações para atender às demandas da sociedade, vai levar essas ações ao Poder Legislativo, que automaticamente, através de lei, né, vai criar lá o plano plurianual e a lei orçamentária anual, né, destinando valores ao plano plurianual. Costumo dizer que uma gestão tem que olhar para o plano plurianual. É o ponto de partida, né, que o gestor tem para administrar determinada pasta, olhando sempre, obviamente, para seu beneficiário final, que aqui nós estamos falando, né, do tema tão nobre, que é o tema da criança e do adolescente. Né? Acredito que mais à frente nós vamos falar do fortalecimento de vínculos familiares, né? Sim. E quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente tem que falar também no cuidado, no trato com a família, né? Nós estamos falando de sujeitos de super vulnerabilidade, assim conhecidos pela Constituição. Então, quando a gente fala de sujeitos dessa natureza, né, o próprio artigo 227 da Constituição, né, que ali entabula, institui o sistema de direitos e garantias, ele prevê que o Estado, a sociedade civil, né, a sociedade como um todo, né, e a família, eles compõem esse sistema de direitos e garantias que, como no centro, estão a criança e o adolescente. Então, quando o Estado ele tem o dever de fortalecer esses vínculos familiares justamente para preservar direitos da criança e do adolescente, ele tem que se relacionar de maneira contínua com a sociedade, com a comunidade, justamente para garantir esses direitos da criança e do adolescente. Por exemplo, relacionamento com empresas, quando a gente pensa aqui nos adolescentes acolhidos em abrigos, né? A gente fala aqui de acolhimento institucional. Quando a gente pensa, né, nesse relacionamento com a sociedade, por exemplo, basta nós olharmos as crianças acolhidas nas instituições, ou seja, nos abrigos, aquelas crianças que não foram adotadas, né, vão fazer lá seus 17 anos, vão ter que sair dos abrigos. Né, e como que funciona? Sai do abrigo, vai, que o mundo é seu. E qual é a sensibilidade que o Estado tem e busca ter mais ainda, né, no olhar prioritário? Por que não fazer, né, contato com a sociedade civil, com as empresas e buscar a qualificação
desses adolescentes, né, que não tiveram uma boa referência familiar, apesar de todo o amor e carinho que recebem dentro de um abrigo, né, de uma instituição de acolhimento, que não tiveram lá uma boa referência de sociedade e que muitas vezes também não tiveram uma boa referência de Estado, muito embora devidamente acolhidas. Mas a gente não sabe como que é o histórico daquela criança, daquele adolescente, que até ali, como que ele chegou. Então, é o dever do Estado, né, dar esses direitos. Né? Mas aqui nós vamos, né, eventualmente falar, né, dos casos de adoção, das adoções necessárias, que tudo isso aqui nós temos como está dentro do nosso plano de trabalho, dentro dos objetivos da subsecretaria. E como que a sociedade pode auxiliar na garantia desses direitos? A família, o Estado e a sociedade, eles contribuem, eles são atores imprescindíveis e necessários para essas garantias desses direitos. A sociedade, ela tem papel imprescindível na manutenção dos direitos da criança e adolescente. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de violência contra a criança e adolescente, como que a gente sabe, na maioria das vezes, casos de violência contra a criança e adolescente? São nas escolas. As escolas constituem aqui, compõem, né, o sistema de garantias, porque é a sociedade. Né? Quando aquela criança chega na escola, né, e tem lá, né, seus indícios de violência, são as empresas que podem participar, né, nesse processo de construção, né, de profissionalização, de capacitação de adolescentes, né, de vulnerabilidade que eu digo até mesmo financeira, porque muitas das vezes um adolescente, ele acaba ingressando no mercado de trabalho, ele tira aquela família da linha da miséria, da linha da pobreza. Mas a forma imprescindível para concluir esse raciocínio de participação da sociedade é justamente enxergar, entender as políticas públicas existentes no Estado, aqui entra o papel da subsecretaria, né, de levar o conhecimento dessas políticas públicas já existentes à sociedade, e daí fazer essa integração. A sociedade, olha só, nós temos essas políticas, né? Nós entendemos, achamos pertinente, melhor dizendo, que a sociedade pode participar dessa tal forma, né? A gente trazer o sistema S, né, que é um sistema muito importante, faz um trabalho importantíssimo, né, um trabalho de grande protagonismo na sociedade, já também com o tema da criança e adolescente, e a ideia é fortalecer isso ainda mais. Arthur, você falou um pouco sobre a primeira infância. Explica para o nosso público qual que é a importância de políticas públicas voltadas para essa faixa etária. Essa fase, né, conforme estudos já abalizados, comprovados, é a fase de maior desenvolvimento da criança. É a fase que vai determinar o futuro dessa criança. Se nós não tivermos boa atenção na base, no início, né, o futuro ele vai vir totalmente comprometido. A primeira infância é o local, é o momento, melhor dizendo, que o Estado ele tem que verter todas as suas atenções, né, de maneira prioritária, é a prioridade da prioridade. O Rio de Janeiro está evoluindo, né, sobremaneira nesse tema, que é justamente o orçamento da primeira infância. A gente fala de orçamento da primeira infância, a gente fala do orçamento criança e adolescente, os famosos OPI e OCA, muito falados aí pela sociedade. E quando a gente pensa em orçamento da primeira infância, é justamente prestigiando esse grupo tão seleto, tão importante, que vai determinar o futuro da sociedade, o futuro da humanidade. Né? Serão essas crianças e adolescentes que estarão aqui em nossos lugares daqui a alguns anos, que estarão, né, trabalhando, que estarão tocando, conduzindo a sociedade, conduzindo as famílias, enfim, o governo. Então, é o momento que deve ter essa priorização absoluta, né, inclusive no orçamento. Qual a importância do vínculo familiar na primeira infância? O fortalecimento de vínculos ele é imprescindível justamente, né, para a manutenção, para o crescimento saudável, adequado dessa criança. Não adianta ter uma boa política de Estado, uma boa interlocução com a sociedade, sendo que essa família não entende. É que eu costumo dizer, né? Aqueles pais vão e colocam a criança no psicólogo. Caso concreto, a gente ouve por aí. Mas quem tem que ser tratado em primeiro lugar são os pais. Sim, com Mas certeza. qual é o cuidado disso? O que tem a ver isso com a sua pergunta? É a importância da família. Claro. É o cuidado que a família tem que ter com a criança. É a necessidade da família estar saudável. Então, toda vez que a gente pensa em criança e adolescente, necessariamente a gente pensa também em políticas para a família. Então, dentro das atribuições da Secretaria e das linhas de ação que estão sendo entabuladas, do plano de trabalho,
está prevista também a lida, o cuidado com a família. Começar da base, né? Exatamente. Literalmente. Agora, sobre trabalho. Com que idade um adolescente pode começar a trabalhar e quais são as regras para isso? A regra é que um adolescente, né, não pode trabalhar, né? Mas a exceção dos 14 a 16 anos pode trabalhar como aprendiz. E eu aproveito esse tema tão nobre que nós estamos falando aqui para chamar a responsabilidade, né, das empresas. As empresas não só observarem as cotas da aprendizagem, mas irem além das cotas, né? Nós temos um grande problema hoje em nossa sociedade que muitas empresas não observam as cotas, né? É mais fácil para as empresas pagarem lá as multas que são fixadas pelos órgãos de fiscalização do que mesmo cumprir lá a cota. Mas eu vou além nessa fala, aproveitando esse momento aqui importante, né? As empresas, elas têm que ir além da cota. Quando nós pensamos em responsabilidade social, quando nós pensamos em governança social, nós não temos que olhar esses institutos de forma romântica, nós temos que olhar esses institutos de forma, na verdade, estruturada, uma maneira estruturante, melhor dizendo. Por quê? Se pensarmos nos interesses que aquela empresa tem com seus stakeholders, ou seja, a partir do momento que eles passam a olhar a sociedade como integrante das suas atividades, ou seja, as atividades que essas empresas exercem, automaticamente vão alcançar, né, todos aqueles que estão à sua volta. Né, obviamente, aqueles são de seu interesse. Então, por que não essas empresas não trazerem a sociedade para perto? É uma via de mão dupla muito interessante que nós vamos também trabalhar nesse sentido, essa sensibilização das empresas, porque com isso a gente gera renda. E é bem aquilo que você falou sobre ser uma subsecretaria transversal, né? Porque isso ajuda em outro aspecto, como na segurança, por exemplo. Na saúde desse jovem poder, às vezes, comprar um remédio para a mãe, ser ali um ponto de apoio daquela família, né? Sem dúvidas. Quando a gente pensa no viés da transversalidade, né, muitas pessoas falam nessa palavra de maneira como se fosse uma moda, mas não. Essa palavra, a transversalidade, na verdade, é uma técnica. É uma técnica que nós olhamos dentro do direito orçamentário, dentro das técnicas de orçamento e também de direitos e garantias fundamentais. Porque determinados temas, né, e aqui nós estamos falando da criança e adolescente, é um tema comum a todas as áreas da sociedade. Todas as áreas da sociedade. É um trabalho, né, hercúleo, difícil, né, mas um trabalho muito nobre, porque nós podemos nos relacionar com todos, né, e evidenciar essa boa responsabilidade, né, de todos os setores da sociedade, do Estado e as famílias. Subsecretaria nova, mas como que vai ser o trabalho de vocês em relação ao abuso e exploração infantil? É um tema muito delicado, Sim. Né, um tema que o Estado ele já tem grande atenção e o trabalho vai ser justamente junto com as demais secretarias. Vai ser uma boa articulação junto com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, porque é justamente nesses temas que acabam sendo identificadas as portas de entrada dessas violências, né? Então, dentro desse viés de transversalidade, entender os indicadores, os programas já existentes, as ações que estão em curso dentro dessas secretarias, de maneira geral, mas nós vamos buscar fazer uma releitura dessas ações para a criança e adolescente, entendendo as dificuldades do Estado do Rio de Janeiro. Então, o Estado ele precisa estar vinculado, linkado, principalmente com as secretarias de Educação, Saúde e as de Segurança Pública, para entender esses indicadores, os produtos e ações já existentes, e aí buscar esse aprimoramento dessas políticas públicas, entendendo a peculiaridade de cada região. Então vai ser um trabalho pormenorizado, um trabalho específico, né, buscando o aperfeiçoamento dessas políticas públicas já existentes. E como que o cidadão ele pode denunciar essas violações? São os canais já existentes no Estado. Estado que eu digo, não só no Estado do Poder Executivo, além do Disque 100, mas também as ferramentas da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Polícia Militar, Polícia Civil, os conselhos de direitos, os conselhos municipais, conselhos estaduais, conselhos tutelares, nas escolas. Todos esses entes compõem o sistema de garantias da criança e adolescente. Então, o cidadão ele não tem que se limitar a um número, a um canal, muito embora a subsecretaria está buscando aperfeiçoar
né, os meios de denúncia, mas dentro desse viés de aperfeiçoamento está também a conscientização e o relacionamento com todos esses entes que eu falei, principalmente as escolas e hospitais. A gente tem que aperfeiçoar o que já existe, né? E o principal meio de contato da criança é o dia a dia. É ali que a criança vai dar os sinais de um abuso, de uma violência. É onde isso? É na escola, é na consulta médica, é no relacionamento com os amiguinhos, com os vizinhos, aqui ver aquela criança de maneira diferente. Eu costumo dizer o seguinte, né? Todo cidadão sabe manusear, né, as redes sociais. Portanto, é muito fácil, né, desde que a pessoa tenha interesse e tenha ciência, tenha conhecimento, que deve denunciar. É procurar, através da internet, onde ela pode denunciar. Perfeito. Arthur Souza, subsecretário da Criança e Adolescente. Muito obrigada aqui pela sua participação no GovCast RJ. Muito obrigado, Suelen. Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês. Espero ter podido, né, agregar, né, nesse programa, nesse meio de comunicação tão importante. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Até a semana que vem, Sueli. Até, tchau, tchau. Tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.